Endometriose. Você conhece essa doença? Endometriose é uma condição na qual o tecido que age como a mucosa que reveste a parte interna do útero, endométrio, cresce em outras regiões do corpo, causando dor, sangramento irregular e possível infertilidade. A endometriose atinge cerca de 176 milhões de mulheres no mundo inteiro, sendo 6 milhões só de brasileiras. 53% das mulheres brasileiras ainda nem sequer conhecem a endometriose. A pesquisa foi feita com 10 mil mulheres acima de 18 anos em 10 capitais brasileiras: Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Manaus e em Recife. Quando separados por localidades, os dados são ainda mais alarmantes. Em Porto Alegre, 68% das mulheres nunca sequer ouviram falar em endometriose. Enquanto em Manaus, esse número sobe para 82%. Em São Paulo e Brasília, 52% disseram nunca ter ouvido falar na doença. Será que as mulheres aqui de Araguaína conhecem a endometriose? Vamos ver? Diz uma coisa, você sabe o que é endometriose? Não. A senhora sabe o que é endometriose? Não. Hoje o Dr. Gilson irá responder para o Viver Bem sobre essa doença que causa infertilidade. O que acontece no corpo da mulher que causa a endometriose? A endometriose, existem várias teorias. Uma delas é que existe a menstruação retrógrada, ou seja, toda vez que a mulher menstrua, o sangue sai pela vagina e parte do sangue, através das trompas, cai na cavidade peritoneal. E em algumas pacientes, esse sangue que cai gera endometriose. Mas existem outras teorias que são teorias que a endometriose já existe, ou como se um tecido virasse um tecido da endometriose. Mas a mais aceita, a mais corriqueira, é a menstruação retrógrada. Existe mais de um tipo de endometriose. Quais são eles e qual a diferença de um para o outro? Na verdade, os tipos de endometriose são em detrimento dos locais onde existe endometriose. Por exemplo, a endometriose ela pode ser do útero, somente no útero, chamado de adenomiose. A endometriose ela pode estar na bexiga, pode estar no intestino. Existe inclusive relatos de endometriose pulmonar, levando a mulher a sangrar através da tosse toda vez que menstrua. O principal sintoma da endometriose seria a dor muito forte na época da menstruação? Sim, a dor muito forte, principalmente aquela dor que incapacita a mulher, ou que ela tem que realmente tomar medicação todo mês, é uma dor que chama atenção. Porque ela vem, em geral, antes da menstruação e pode piorar com a menstruação. Em geral ela é cíclica, mas não quer dizer que a dor da endometriose tem que ser todo mês. Ela pode ser uma dor que não tenha nada a ver com a menstruação. Começar a menstruar muito cedo pode ser um fator de risco para que se tenha endometriose no futuro? Se levarmos em consideração a teoria da menstruação retrógrada, quanto mais a mulher menstruar, maior seria o potencial dela desenvolver a endometriose. Mas isso é uma coisa mais teórica. Mas em geral, as pacientes que menstruam mais cedo, teoricamente, estão mais sujeitas a vir a ter a endometriose, sim. Diante da suspeita da endometriose, qual exame fazer para se ter um diagnóstico? A primeira coisa na suspeita da endometriose é procurar um ginecologista. Ele vai examinar, porque se fizer um exame bem apurado, no próprio exame físico já se suspeita da endometriose. Porque a paciente, quando chega queixando da dor, faz um exame ginecológico e tem dor ao toque do útero, ao toque dos ovários, já é uma suspeita de endometriose. E aí o ginecologista pode lançar mão do exame que é muito corriqueiro, que é a ultrassonografia transvaginal, e se fizer com preparo intestinal, que é uma maneira mais específica de fazer, tem uma chance muito maior de dar o diagnóstico de endometriose. Mas lembrando que um exame que não está alterado não afasta a endometriose. Se eu tenho uma suspeita muito forte que a paciente tem endometriose, os exames mostram que não tem nada, eu tenho que continuar vendo essa paciente como um risco de endometriose, porque o aspecto clínico ele é muito importante. O que é a endometriose profunda? A endometriose profunda, o conceito, isto
Lógico, é uma endometriose que invade mais que 5 milímetros no órgão. Então, em geral, nós dizemos que a endometriose é profunda quando tem endometriose já, um cisto de endometriose no ovário, quando tem lesão de endometriose no intestino, na bexiga, isso já é endometriose profunda. Ela já é de evolução muito mais longa do que aquelas que a gente corriqueiramente pega, que é só superficialmente na cavidade peritoneal. Dor durante a relação sexual pode ser endometriose? Além desse sintoma, quais são os outros? Pode ser sim. Logicamente que existem outras causas de dor à relação. Por exemplo, em relação ao comprimento da vagina, o órgão genital masculino também, uma cervicite, ou seja, um processo inflamatório pode levar a dor, mas a endometriose tem sido uma causa muito frequente de dor durante o ato sexual, principalmente aquele ato sexual, a dor profunda, a penetração profunda, é um indício de que realmente tem que ser investigada. Por quê? Pode ter que ter alguma aderência lá dentro, nodulações, e isso leva a dor durante o ato sexual, sim. Uma mulher cuja mãe e irmã tem endometriose apresenta algum risco de também ter endometriose? Estatisticamente, sim. É um fator de risco. Tem fator de risco genético de ter essa evolução para endometriose. Com certeza. Por que a maioria dos médicos tem dificuldade em descobrir a endometriose na paciente? Eu diria assim, talvez porque não dão tão importância à endometriose quanto ela deveria, porque ela está aí o tempo todo. Eu acho que é mais a questão de suspeitar, porque para nós darmos um diagnóstico, nós temos que pensar na doença. Talvez o que exista seja assim, nós estamos pensando menos na endometriose do que deveríamos. Embora a endometriose não possa ser prevenida, existe alguma medida que possa prevenir o futuro evolutivo da doença? Com certeza. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico, menos comprometimento essa paciente vai ter no futuro. Porque se eu descubro logo, faço tratamento adequado, faço orientações adequadas, essa paciente vai sofrer muito menos do que sofreria se descobrisse mais tarde. Existe algum tipo de cirurgia que possa reverter a infertilidade causada pela endometriose? Existe, mas depende do comprometimento. Por exemplo, se nós tivermos aderências pélvicas, uma obstrução da tuba que possa ser corrigido cirurgicamente, a gente consegue reverter essa questão. Mas, lembrando que a endometriose, ela age por vários fatores na infertilidade. Então, não é só o fator obstrutivo. Ela leva um fator inflamatório, dificulta a implantação. Então, é uma doença que age de forma assim muito generalizada na pelve feminina. A dor e o sintoma dessa doença pode ser diminuído com algum tipo de tratamento? Com certeza. Esse é um dos objetivos do tratamento da endometriose, da qualidade de vida da mulher, e a dor, com certeza, ela pode ser diminuída. Existem medicamentos, existe tratamento cirúrgico, existem medidas que pode ajudar através de medidas mexendo no trânsito intestinal. Então, existem várias formas que a gente pode melhorar a qualidade de vida da mulher, sim. A endometriose pode ocorrer em adolescentes? Pode sim. Inclusive, existe um centro em São Paulo que é especializado só em endometriose na adolescência. Porque eles viram que realmente algumas pacientes têm endometriose muito cedo. E essas pacientes devem ser diagnosticadas, ter um diagnóstico mais precoce, porque elas, em geral, sofrem muito mais com a endometriose. Dr. Gilson, o que o senhor acha importante enfatizar para as mulheres que estão assistindo Viver Bem sobre a endometriose? Que não vivam com a dor como se fosse algo natural. A dor não é natural. Procure seu médico e você pode, inclusive, chegar lá interrogando: doutor, será que eu não tenho endometriose? E ele saberá, com certeza, te orientar e afastar ou não a possibilidade de endometriose na sua vida. Porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença.